Você conhece o livro Pai Rico, Pai Pobre? Esse é um excelente livro para quem quer aprender sobre educação financeira e investimentos. E nesse vídeo você vai ver o resumo desse livro. O livro começa apontando dois pontos de vista completamente opostos em relação ao dinheiro. O pai biológico do autor, que fica conhecido como pai pobre, é um homem altamente instruído que possui especialização e trabalha como professor. E do seu ponto de vista, o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não gosta de conversar sobre dinheiro e acredita que o governo deve ampará-lo quando chegar o seu momento de se aposentar. Em sua forma de pensar, ele nunca seria rico, e de fato isso nunca aconteceu. Do outro lado, temos o pai de consideração do autor, que é apresentado como o pai rico. Para o pai rico, a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. E ele também acredita que saber lidar com o dinheiro é essencial para ter uma vida melhor. Com 9 anos de idade, Robert Kiyosaki, o autor do livro, começou a questionar o seu pai pobre o porquê seus vizinhos eram ricos e sua família não. Nesse momento, Robert estava procurando maneiras de ganhar dinheiro. Foi então que ele procurou o pai do seu melhor amigo, que foi apresentado no livro como o pai rico. Depois de uma longa conversa, o pai rico ofereceu um emprego ao Robert e ao seu amigo em uma de suas lojas. Nesse emprego, eles iam trabalhar apenas aos sábados e iam receber 30 centavos de dólar por hora. E prontamente eles aceitaram a oferta. Depois de algumas semanas trabalhando, Robert já estava cansado e queria um aumento salarial. E foi quando ele foi conversar com o pai rico e teve uma surpresa. No meio da conversa, o pai rico afirmou que agora, em vez de trabalhar por um salário, eles iam ter que trabalhar de graça se quisessem aprender como fazer dinheiro. No primeiro momento, Robert achou um absurdo aquela ideia de ter que trabalhar de graça para aprender como ganhar dinheiro. Porém, depois de um tempo pensando, ele aceitou. Depois de algumas semanas trabalhando de graça, Robert percebeu que na loja haviam alguns gibis velhos que não eram vendidos e por esse motivo eles eram devolvidos ao fornecedor. Foi nesse momento que Robert reconheceu uma grande oportunidade de fazer o negócio. Quando o fornecedor chegou para recolher os gibis, Robert perguntou se poderia ficar com eles. O fornecedor disse que sim, desde que Robert não revendesse os gibis. Então, ele aceitou. E dessa ação surgiu o seu primeiro negócio. Ele e seu amigo montaram uma biblioteca com os gibis velhos e um quarto no fundo da casa do seu amigo. Quem quisesse ler os gibis teria que pagar uma taxa de entrada para poder acessar a biblioteca, mas poderia ler quantos gibis quisesse. E foi a partir desse empreendimento que Robert aprendeu a fazer dinheiro. A grande lição que fica dessa parte do livro é que não devemos trabalhar apenas pelo dinheiro, pois quando fazemos isso, deixamos de enxergar as oportunidades que estão ao nosso redor e que poderiam nos proporcionar ganhos ainda maiores. Em outra parte do livro, o autor apresenta um de seus conceitos mais famosos, que é a corrida dos ratos. Mas o que é isso? Se você observar a vida da maioria das pessoas, você vai ver uma trajetória semelhante. Imagine uma família que possui um filho em fase escolar. Durante esse período, os pais desse jovem dizem para ele tirar boas notas e se esforçar para poder entrar numa boa faculdade, para que depois de formado ele consiga um bom emprego. E assim ele faz. Tira boas notas, entra para uma boa faculdade, se forma
e começa a procurar um emprego. E depois de procurar bastante, finalmente ele encontra um emprego que lhe garanta segurança e tranquilidade, além de pagar um salário médio. Depois de um tempo trabalhando, esse jovem começa a ter despesas cada vez mais altas e também começa a entrar em dívidas. Ele pensa que o seu problema é a falta de dinheiro, então ele busca se especializar mais na sua área de atuação, de modo a conseguir um salário maior. Isso acontece, porém com o aumento do salário, as despesas e as dívidas também aumentam. Isso é a corrida dos ratos, um ciclo sem fim de trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as dívidas, para trabalhar mais ainda. De modo geral, as pessoas ficam presas na corrida dos ratos porque elas aprenderam a estudar bastante para conseguir um bom emprego, mas ninguém ensinou a elas como lidar com o dinheiro. Uma pessoa que está nesse ciclo sem fim escolhe o consumo imediato em vez de poupar para o futuro. Na maioria das vezes, gasta com supérfluos e não tem um planejamento financeiro claro. Já o conceito oposto à corrida dos ratos é a pista de alta velocidade, que, segundo o autor do livro, é onde se encontram as pessoas ricas. O que muda nesse caso é que as pessoas ricas entendem o funcionamento do dinheiro e utilizam esse conhecimento para fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. As pessoas ricas possuem uma visão de longo prazo em relação aos seus objetivos financeiros. Elas optam por formas de poupar para o futuro no lugar de consumir imediatamente e procuram formas de aumentar o seu patrimônio líquido. Em outra parte do livro, o autor faz uma distinção clara sobre uma pessoa rica e uma pessoa pobre. Então, o autor apresenta dois conceitos, os ativos e os passivos. Mas o que é um ativo? De forma simples, um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e tem a capacidade de se valorizar ao longo do tempo. Um exemplo de ativo é o investimento em fundos imobiliários. Nele, você pode comprar cotas do fundo e receber rendimentos mensais na sua conta, além de poder ganhar dinheiro com a valorização da cota. Por outro lado, temos os passivos. Mas o que é um passivo? Um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso e se desvaloriza ao longo do tempo. Um exemplo de passivo é um automóvel, visto que após a compra, ele tende a se desvalorizar ao longo dos anos, além de gerar gastos recorrentes com manutenções e combustível. Depois de apresentar os conceitos de ativos e passivos, o autor exemplifica que a diferença entre uma pessoa pobre e uma pessoa rica é como elas lidam com o dinheiro. Para ilustrar, o autor apresenta o fluxo de caixa. No fluxo de caixa de uma pessoa pobre, o dinheiro é obtido pelo trabalho e logo em seguida ele vai para pagar as despesas e as dívidas, não sobrando nada no final do mês. Depois temos o fluxo de caixa de uma pessoa de classe média. Nesse fluxo de caixa, o dinheiro é obtido por meio do trabalho e segue para a compra de passivos e o pagamento de dívidas, não sobrando nada no final do mês.
E por último, temos o fluxo de caixa de uma pessoa rica. Nesse caso, o dinheiro é obtido primeiramente pelo trabalho, depois ele é investido em ativos que geram renda e por último ele é gasto com as despesas mais importantes. O que acontece nesse caso é que as pessoas ricas possuem um patrimônio investido tão grande que somente com os rendimentos desse patrimônio eles conseguem pagar suas despesas. Desse modo, entendemos que os ricos não trabalham pelo dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro trabalha pelos ricos, pois ele é investido em ativos geradores de renda. E por último, vou te apresentar 3 lições que eu aprendi com esse livro. Primeira lição: as pessoas que querem enriquecer devem ter motivos claros para poderem alcançar esse objetivo. Segunda lição: como os ricos usam o dinheiro. Primeiro, eles recebem do seu trabalho, depois eles investem em ativos geradores de renda e por último eles pagam as suas despesas. Ao investir, eles colocam o dinheiro para trabalhar. Terceira e última lição: os ativos geram renda e essa renda paga as despesas. É dessa forma que os ricos lidam com o dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar. Esse foi o resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre. Um livro que me ajudou a mudar a maneira como eu lido com o dinheiro. E espero que possa te ajudar também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!